Fala, torcedor regatiano, eu sou Edivaldo Chapéu e você está no canal Identidade Regatiana, o canal que se identifica com você, torcedor regatiano. No vídeo de hoje vamos falar sobre o fechamento da rodada 26, vamos falar da preparação do CRB para esta grande decisão de domingo contra o Criciúma, a importância desse jogo na história recente do CRB nesta competição. Vamos falar sobre a ausência de Mikael que está suspenso para a próxima partida e o Barroca tem um problema com a camisa 9. Quem ele deve escalar? Facundo Barceló ou Breno Herculano? Já deixa aqui a tua opinião nos comentários que após a vinheta eu estarei de volta. Antes de começar mais um vídeo aqui no canal, eu quero saber, você já é inscrito aqui? Ainda não? Não tem problema, faz isso agora mesmo. Se inscreve no canal Identidade Regatiana, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo postado aqui. Lembrando que o teu like, o seu comentário são sempre muito importantes para o nosso crescimento. Mas vamos seguir alimentando o nosso regatianismo falando de Clube de Regatas Brasil, que é a paixão de todos nós. CRB que venceu a equipe do Amazonas na segunda-feira e esse resultado foi de muita importância para as pretensões do Clube de Regatas Brasil no campeonato. A rodada 26 que foi recheada de empates e teve alguns resultados que chamaram o Clube de Regatas Brasil para essa briga novamente, trouxeram uns resultados muito interessantes aí para o CRB nessa rodada 26, e nós vamos estar aqui passando na tabela de classificação para estar dando uma analisada aqui nessa tabela. Tabela na tela, já como vocês podem ver, ontem teve o fechamento da rodada 26, aqui com os últimos dois jogos foram Atlético Goianiense venceu o Avaí de virada, jogando em casa, aí o Atlético Goianiense volta para essa briga, daqui a pouco eu vou te mostrar por quê. Daí a Chapecoense jogou na Arena Condá em um grande jogo de futebol. A Chapecoense começou perdendo, virou para 2-1. O Atlético Paranaense empatou e virou de novo e venceu por 3-2 e colocou fogo no campeonato aí. Essa vitória do Atlético Paranaense também vou mostrar a vocês por quê. Agora o G4 tem Coritiba com 47 pontos na liderança, Goiás em segundo com 45 pontos, Criciúma em terceiro com 43 pontos. A Chapecoense vem na quarta colocação com 41 pontos somados. Aí sim foi esta vitória do Atlético Paranaense que colocou fogo no campeonato, porque agora o CRB está a 4 pontos da Chape, né? Todas as equipes ali estão na caçada ali, né, do G4, né? A partir aqui, ó, do Atlético Goianiense, 13º colocado, a diferença para o G4 são de apenas 6 pontos. 6 pontos. Então tá todo mundo na briga, né? Do 30º aqui, do 14º para baixo com 32 pontos o Atlético, aí sim já tá pensando na parte de baixo ali no rebaixamento. Mas do Atlético Goianiense, meu amigo, para cima já é loucura. É um bololô só que tá, né? Muita gente ali, ó. O próprio Atlético Goianiense e o Operário estão a 6 pontos do G4, o Avaí e o Vila Nova estão a 5, o CRB tá a 4 pontos. O Cuiabá vem ali, ó, a 3 pontos do G4. O Remo e o Atlético Paranaense estão a 2 pontos. E o Novo Horizontino está a 1 ponto desse G4. Então, tá todo mundo nessa briga. Tá tudo muito embolado. Essa vitória do Atlético colocou fogo no campeonato. Foi uma rodada boa para o CRB, né? Essa vitória contra o Amazonas se tornou ainda mais de importância devido aos resultados da rodada. Então, foi muito importante o CRB voltar para essa luta, porque agora o CRB está a 10 pontos de diferença do Z4, como vocês podem ver, ó, são 10 pontos de diferença, né? E a 4 pontos do G4. Então não tem como a gente não olhar para o G4, não olhar para a parte de cima da tabela, não sonhar. Mas eu quero saber de você, torcedor regatiano. Dá para acreditar ainda nesse acesso? Você acredita? Deixa aqui a tua opinião. A próxima rodada do Regatiano também tem alguns confrontos interessantes. A rodada 27, que começa já amanhã, né? Tem alguns jogos interessantes. Amanhã tem Botafogo e Operário. Na sexta tem o Novo Horizontino e o Atlético. No sábado tem Goiás e Paysandu. No sábado também tem Avaí e Ferroviária. Também no sábado tem Amazonas e Volta Redonda, Remo e Atlético Goianiense. Aí sim, Remo e Atlético Goianiense. É um jogo interessante. O Atlético Goianiense está fazendo com aquele campeonato ali, sem pressão, né, o jogo a jogo, muito parecido com o nosso.
E ontem no jogo, né, pude assistir o jogo do Atlético Goianiense, ótima atuação do Guilherme Romão, diga-se de passagem, como faz falta um lateral esquerdo com as características do Guilherme Romão aqui no nosso elenco, e depois eu vou falar também ainda nesse vídeo sobre as nossas laterais, né, torcedor regatiano. Então, o Atlético Goianiense nesse jogo com o Remo, pode muito bem ir lá e conseguir um empate, né? Ele também está nessa briga, ele se colocou nessa briga, se ele vencer, se coloca mais ainda. Então, já é um confronto ali interessante. O nosso também, Criciúma e CRB, é final de campeonato, é decisão, é guerra, é confronto direto, é jogo de 6 pontos. Nós estamos hoje a 6 pontos de diferença do Criciúma. Se vencer, já ficamos a 3. Independente do resultado da Chapecoense, já vamos diminuir ponto de diferença para esse G4. E o próximo jogo é dentro do estádio Rei Pelé, após essa partida contra o Criciúma. Então, este jogo para o nosso elenco tem que ser encarado como uma guerra. É uma final antecipada. Eu me atrevo a falar que é um dos jogos mais importantes do CRB nessa história recente. É o jogo mais importante da temporada, este jogo contra o Criciúma. Quem faz o CRB hoje tem que pensar dessa forma, tem que pensar como torcedor. O jogo é esse. Se contra o Amazonas o bicho foi dobrado, aí tem que ser triplicado, meu amigo. Muito mais. Aumenta o valor desse bicho aí, porque precisamos vencer fora de casa, precisamos vencer o Criciúma. Aí tem América Mineiro e Curitiba também no domingo. Aí, para finalizar, tem Atlético Paranaense e Vila Nova. Outro jogo interessante de duas equipes que estão no bololô, que estão na luta. Se houver um empate aí nessa situação, o CRB vencendo, eu torceria para a vitória do Vila, por que não? Mas um empate de bom tamanho. Cuiabá e Chapecoense, mesma situação. Se tiver de houver um vencedor, que seja o Cuiabá. Que seja o Cuiabá esse vencedor. Ou, se der um empate, tá ótimo, perfeito. Lógico que a gente faz essa análise contando com a vitória do Clube de Regatas Brasil contra o Criciúma, né, gente? E o CRB, aí deixa eu tirar aqui a tabela, CRB que é o melhor mandante da Série B. O CRB hoje é o melhor mandante da competição. Em 13 jogos disputados no estádio Rei Pelé, o CRB somou 28 pontos. Está à frente de todas as equipes, de equipes que estão no G4, de equipes que têm boas campanhas. O que é que quebra para o CRB? A campanha fora de casa. Também atuando no estádio Rei Pelé, o CRB sofreu apenas 5 gols. Em todo o campeonato, o CRB sofreu 23 gols. Desses 23, apenas 5 foram no estádio Rei Pelé. Os outros 18 gols foram tomados fora de casa. Olha só, que número interessante, né? Então, é uma boa campanha. Além do mais, o CRB tem como seu principal destaque, lógico, o goleiro Matheus Albino, né? E ele é o segundo goleiro menos vazado da Série B. Ele, dessas 26 partidas, em 10 jogos ele não sofreu gols. Ele só perde para o Pedro Morisco do Curitiba, que é um grande goleiro também, assim como o Matheus Albino vem fazendo uma grande Série B. Ele só perde para o Pedro Morisco do Curitiba, e mesmo assim, o Pedro Morisco não foi vazado em 11 jogos, o Matheus Albino em 10. Então, mais um número interessante e um destaque interessante aí do CRB. Porém, quando a gente vai para a campanha do CRB fora de casa, é realmente preocupante. O CRB tem a 4ª pior campanha atuando como mandante nessa Série B. Ele é apenas o 17º colocado com 9 pontos somados. De 13 jogos, em 13 partidas, somou apenas 9 pontos. Aí sim é um dado preocupante e isso daí é o que não coloca o CRB hoje dentro do G4 ou postulante ao acesso, devido a essa campanha fora de casa. Então, aí sim, o CRB tem no domingo, nesta grande decisão de domingo, mais uma oportunidade não só de desbancar um favorito ao acesso, não só de vencer um confronto direto, mas de melhorar o seu desempenho fora de casa. Por isso que este jogo com o Criciúma tem que ser tratado como o jogo. O jogo da virada de chave do Clube de Regatas Brasil no campeonato. É o jogo que vai colocar de vez o CRB na briga por esse acesso. Concordam comigo, torcedor? Eu vejo dessa maneira. Porque o CRB, vencendo o Criciúma, consegue ganhar confiança, moral para o restante da competição e, sim, melhora os seus números fora de casa, que até aqui é muito aquém, muito abaixo. Acontecendo isso, meu amigo, aí sim, podemos começar a sonhar com o acesso. O nosso próximo jogo seria dentro de casa após o Criciúma. Aí sim, a gente ia jogar para conquistar uma outra vitória e chegar aos 43 pontos. E praticamente
anular as chances de rebaixamento. E a partir daí, faltando 10 jogos, pensar somente em uma coisa, no sonho do regatiano, o acesso à Série A. Nós teríamos 10 jogos em disputa, 30 pontos, para brigar por esse acesso. Então, por isso que o jogo contra o Criciúma é muito importante e tem que ser tratado como uma verdadeira guerra, como uma final. Torcedor regatiano, eu quero fazer aqui, torcedor, destaques em relação à partida anterior, mas não só envolve essa partida, né? Que é a questão das nossas laterais. Né? Nesse jogo contra o Amazonas, o Barroca optou em colocar o Léo Campos e trouxe o Ribeiro para a direita, né? O Everton foi sacado da equipe titular. Vocês gostaram da atuação do Léo Campos? Deixa aqui também a tua opinião. Eu, particularmente, tenho uma opinião talvez diferente, mas nem que sim, nem que não. O Léo Campos, ele não comprometeu defensivamente, e também, lógico, que o adversário tem suas limitações, o adversário estava muito... está numa situação, uma pindaíba danada, uma situação muito delicada, né? Veio com uma pressão terrível, não tem um entrosamento, é uma equipe que fez 7 mudanças para o jogo contra o CRB, teve uma expulsão que tornou a partida bem mais fácil, então ele não foi exigido tanto assim defensivamente, o Léo Campos, mas não comprometeu. Mas ofensivamente ele deixa a desejar. Ele é aquele jogador que não faz a ultrapassagem, ele é aquele lateral que não vai até o fundo, ele só recebe, tenta e já visa o cruzamento na área. E, na verdade, isso é um ponto forte dele. Lógico que ele tem que fazer isso, tem que se destacar, né? Mas algumas vezes eu acho que era necessário tentar aquele jogo por dentro, levar essa bola para o fundo, mas que nem ele mesmo falou na entrevista que ele concedeu no dia de hoje, né? À medida que for jogando, vai ganhando ritmo, outras coisas vão aparecendo, e é isso que nós esperamos. Ao que tudo indica, ele será mantido na equipe titular e vai ser titular lá contra o Criciúma no domingo. Né? Mas, ao meu ver, não vejo que o problema das laterais estão resolvidas. O Matheus Ribeiro ele é sempre muito regular, quando joga na esquerda, tanto quanto atua na direita, ele é um cara que não compromete, a gente sabe já como que atua o Matheus Ribeiro. E o Everton entrou no segundo tempo e até que entrou bem. Vimos um pouco daquele Everton, antes dessa fase ruim que ele está, né? Vimos um pouco daquele lateral ofensivo, entrou sem pressão na partida, né? O jogo já estava, né, encaminhado a vitória do CRB. Então, assim, ele foi um pouco mais afetivo ali, conseguiu fazer algumas ultrapassagens. Então, assim, não está resolvido. Mas o Barroca tem lidado muito bem com essas laterais, né? O Barroca tem isso sob controle e isso é bastante nítido, torcedor regatiano. Mas deixa a tua opinião. O problema das laterais estão resolvidas? Deixa aí que eu quero saber também de você. Outra coisa que me chama a atenção nesse elenco do CRB é a competitividade que tem entre os jogadores, né? E é uma disputa muito sadia. A gente vê, por exemplo, um GG que caiu de rendimento nas últimas rodadas, o Christopher assumiu a vaga e vem jogando muito bem. Daí o GG entrou contra o Amazonas e entrou bem, conseguiu achar alguns passes ali, né? Finalizou de fora da área, né? Então, porque nesse momento nós vamos precisar de todo mundo, né? Todo mundo vai ajudar nessa reta final. O próprio Giovani entrou ali dando carrinho, né, tentando também ali participar do jogo, esse jogo apoiado, que ele tem essa característica, né? A gente já viu um Giovani diferente. Outro exemplo que nós podemos dar é o Dadá Belmonte, que ganhou a vaga de titular e ganhou um Douglas Baggio que não vinha mal, vinha atuando bem, vinha numa crescente também o Douglas Baggio, mas o Dadá Belmonte vinha pedindo passagem e até então tem merecido ser titular da equipe. A gente vê alguns jogadores se destacando, brigando por essa titularidade, né, gente? Muita gente já esqueceu até do Segovia, mas o Segovia está aí na equipe ainda. O Henry e o Alemão não dão chance, né? É uma dupla de zaga essencial. Então, essa competitividade é muito importante nessa reta final. Isso pode ser também o diferencial do CRB. A única questão é no setor de ataque, por exemplo, que a gente está encontrando maior dificuldade, porém o Barroca tem e sabe que o melhor de momento hoje é o Mikael. O Mikael é um cara que vem nos últimos jogos ajudando ali, né? Tá começando a fazer seus golzinhos, então vai ser peça muito importante, assim como os outros também, né? Tem a questão do Breno Herculano, que teve um lance bizarro nesse jogo agora, o torcedor fica meio que sem entender, né? Meio que chateado, acha que é falta de compromisso, a gente fica meio que sem entender o que é que o Breno Herculano quer
com a camisa do CRB, né? Então, assim, tem que ser cobrado devido àquela situação, devido àquele lance, ele precisa ser cobrado pela comissão técnica, até pelos próprios companheiros, e tem que saber aceitar essa cobrança, aceitar essa crítica, né? Ele não está no bom momento, está sem confiança. Então, já adianto aqui, né? Já pegando gancho aqui no assunto, Mikael está suspenso para o jogo contra o Criciúma, essa grande final de domingo. Ele está suspenso, né? Para azar nosso. Aí quem são as possibilidades que o Barroca tem? O Barroca pode colocar o Facundo Barceló ou pode colocar o Brenner Culano, ou ele pode ser um pouco mais ousado e improvisar, jogar com falso 9, como o Douglas Baggio pode jogar de falso 9, o próprio William Potter, que também pode jogar de falso 9. Então, são situações que o Barroca pode fazer para essa partida, mas eu acredito que ele não vai improvisar. E outra, não é o momento para apostar, não é o momento para fazer teste na equipe. Esse jogo contra o Criciúma não é o momento para isso. Vai com o que está dando certo, vai com feijão com arroz que dá certo. Embora o Mikael está suspenso, então para esse jogo aí quem vai ter que quebrar a cabeça é o Barroca. O CRB começou a sua preparação no dia de hoje, iniciou os trabalhos na tarde de hoje. Ontem foi recuperação para o elenco após a vitória contra o Amazonas na segunda, né? Então o elenco já começou a trabalhar no dia de hoje, visando esta guerra de domingo, esta decisão de domingo. Então o Barroca, quem vai escalar ali, o jogador que ele escalar, nós vamos apoiar e vamos abraçar, né? Mas eu acredito que para esse jogo ele deve ir de Facundo Barceló, né? Até pelas características da partida, né? A gente sabe que é muito difícil jogar lá, vai ser um jogo truncado, um jogo pegado, e o Facundo é um jogador que tem pouco tempo de CRB, né? Eu sei que boa parte do torcedor já está cobrando, já está criticando devido às suas atuações, mas vamos ter calma, ter paciência, né? Ele já está se adaptando ao CRB, ao estilo de jogo do Barroca, né? Quem sabe uma hora dessa aí não vinga, não faz um gol aí da vitória, torcedor regatiano. Mas é uma coisa que é muito interessante, essa competitividade no elenco e as opções que o Barroca vai ganhando nessa reta final da Série B. Outro destaque interessante é o torcedor regatiano. O torcedor regatiano que nessa Série B, né, tem feito a sua parte, né? De 13 jogos jogados aqui no Estádio Rei Pelé como mandante, o CRB tem uma média de público de 6.088 pessoas. É uma média consideravelmente boa. Poderia ser melhor? Poderia sim, né? Mas é um torcedor que vem meio que chateado com esse campeonato de oscilação que o CRB está fazendo, né? Então, à medida que o CRB foi entregando algo a mais para o torcedor vai chegar cada vez mais junto, né? No jogo contra o Amazonas, tiveram presente quase 5 mil torcedores, véspera de feriado, jogo a 21h30 da noite, é sempre complicado esse horário, né? Também, querendo ou não, o ingresso foi um pouco caro, né? Poderia ter sido aberto o setor de arquibancada baixa, colocado o preço a R$10, arquibancada alta a R$20, o sócio para levar um acompanhante, poderia ter feito isso, né? Mas, enfim, a gente espera que daqui para frente esse torcedor seja mais valorizado, né, torcedor? E que, na verdade, a diretoria, né, possa olhar para esse torcedor e entender que nessa reta final ele é o 12º jogador, é a motivação que esses atletas precisam e temos que caminhar juntos, lado a lado. Mas é por aí mesmo, torcedor. Vamos seguir apoiando o CRB, acreditando, mostrando a nossa força aqui dentro do Estádio Rei Pelé. Aonde o CRB vai jogar, a torcida tem comparecido nessa Série B e tem feito o seu papel. Torcedor, é isso daí. Domingo é uma verdadeira guerra, é uma final. A expectativa para esse jogo é dessa forma. O clima é esse, clima de decisão. O CRB precisa fazer um grande jogo no domingo. No mais, é isso mesmo, torcedor. Domingo é uma guerra, é uma final, é uma decisão contra o Criciúma. Esses dias que antecedem este jogo aí, que o CRB faça uma boa preparação, né, com fé em Deus, trabalhe firme com esse pensamento de ir até lá, Criciúma, fazer história, de vencer um adversário direto nessa luta do G4 para que possamos seguir com o nosso sonho vivo e de pé, torcedor regatiano. Este foi mais um vídeo aqui no canal Identidade Regatiana. Você se inscreve aqui no canal, se não é inscrito, ativa o sininho de notificações. Se gostou do vídeo, deixa o teu like aqui, deixa o teu comentário que eu respondo a todo mundo. E eu só sei que ser alvirrubro é bom demais.